Convido você a abrir sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Quem não encontrou, diga escola bíblica dominical, domingo às 8h30. 1 Tessalonicenses 4,16, amém? Está escrito assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Você pode se sentar. 40 dias após a ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que ele se reúne com os seus discípulos, os seus apóstolos ali no Monte das Oliveiras. Eu imagino que depois de 40 dias estando com eles e eles vivenciando experiências com um Cristo ressurreto, palavras de vidas e milagres, o que não esperava aqueles discípulos naquele monte, naquele dia? Pensa. Ele já tinha ressuscitado, aparecido a Maria ali no sepulcro, no jardim. Ele já tinha se apresentado a Pedro, ele já tinha ido ao encontro dos discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia vai falar para nós que certa vez ele aparece ali no mar da Galileia, prepara uma refeição para os discípulos, quando eles menos esperavam. A Bíblia fala que ele aparece numa casa quando Tomé não estava e fala aos seus discípulos. Em outra ocasião, a Bíblia faz questão de ressaltar que as portas da casa estavam fechadas, e os discípulos lá, os 11, e de repente ele aparece no meio deles, para mostrar assim, que ninguém precisou abrir a porta, que ele apareceu. Ou seja, o que os discípulos não esperavam que fosse acontecer naquele dia? Pensa, depois de tantos milagres, simples fato deles terem presenciado, são testemunhas oculares da morte, saberem que aquele homem que estava diante deles, cujas mãos ainda tinham os cravos, estava vivo, falando maravilhas e operando no meio deles. O que aqueles homens não esperavam que pudesse acontecer naquele dia no Monte das Oliveiras? Porque todas as vezes que alguém te convida para ir ao monte, você pensa que alguma coisa especial vai acontecer, não é assim? Os irmãos do monte aí, eles sabem. Quando alguém vai para o monte, eles tem um desejo por mais de Deus, uma palavra, uma direção, uma resposta. Quando a pessoa vai fazer uma campanha no monte, ela quer mais de Deus, chegar mais perto, se esforçar para ouvir a voz do Senhor. Então pensa, Jesus aparece para esses discípulos no Monte das Oliveiras. O que não ia acontecer ali? Pensa você. Eu imagino que o coração deles estava cheio de expectativas. Agora pronto, o céu vai abrir, vai ser fantástico, nós vamos ouvir a voz de Deus. Mas eles não sabiam que, na verdade, aquele dia era o último dia de Jesus entre eles. Aquele dia era o dia da partida de Jesus e eles não sabiam disso. Como é também no nosso dia a dia. Nós convivemos com as pessoas, às vezes, em situações comuns, comendo, ou indo a uma feira, ou a uma loja, ou a uma padaria, e você não sabe que aquele dia é o último que você está vivendo com aquela pessoa. Eles também não sabiam. Eles tinham expectativas de algo extraordinário. Ali no monte, Jesus diz para eles assim: olha, vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E ele diz assim para os discípulos, Atos 1, 8 e 9. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. Aí imagina, o que eles ficaram pensando que estava acontecendo naquela hora? Gente, Jesus de novo, né? Quantas vezes ele apareceu e desapareceu à vista deles? Agora pronto, Jesus sobe para os céus. E eles estavam esperando algo mais. Para eles, aquela experiência ali não tinha terminado. Até que a Bíblia vai dizer em Atos 1, verso 11,
que 2 homens, 2 anjos, a Bíblia deixa claro isso, se colocam ao lado deles e vai explicar para eles o que está acontecendo, porque eles, por si só, não foram capazes de entender o que estava acontecendo naquele momento. E os anjos dizem: homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Eu imagino assim, né? Imagine você lá no monte, Jesus subindo, tentando pegar um ângulo, quem sabe, do lado de cá você ia ver, né? Ele ali, sei lá. Por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir como para o céu vistes ir. E então, naquele momento, eles entenderam que aquele dia tinha sido o último, que o Senhor tinha voltado. Ah, irmãos, eu fico pensando, daquele momento até o presente, os discípulos de Jesus continuam aguardando a sua vinda. Desde aquele dia, lá no Monte das Oliveiras, até hoje, nós estamos aguardando o retorno do Senhor. Da mesma maneira como viram subir nas nuvens, enquanto ele ascendia. Quando os anjos dizem àqueles homens essas palavras, eles têm um intuito de confortar o coração daqueles discípulos, porque agora o mestre e amigo que estava ressuscitado novamente não estava mais entre eles. Ele não foi removido para sempre, é isso que eles queriam dizer. Esse é o futuro de cada um de nós. O Senhor Jesus voltará, essa é a certeza. Nós temos essa certeza e precisamos viver nessa certeza. O Senhor voltará. Da mesma maneira que aqueles homens o viram subir entre as nuvens, a Bíblia diz que ele voltará. Ele voltará para os seus. Sabe, às vezes você não consegue entender o que o sentido da volta de Jesus afeta a nossa vida. Pare para pensar um momento. A sua forma de compreender o futuro, a forma como você concebe o futuro, o que você espera do futuro, afeta hoje a sua vida. Porque o que você está esperando do futuro afeta a sua forma de pensar, afeta a sua forma de agir, afeta o seu comportamento, afeta os seus planos, afeta o seu dia a dia, afeta a sua vida inteira. O que você está esperando do futuro, com certeza, afeta a sua vida hoje. Se o seu futuro é fraco, se você não tem esperança nenhuma no futuro, se o seu futuro é fraco, a sua vida é marcada pela indiferença. Tanto faz. Se você não espera nada do futuro, tanto faz como tanto fez. Um dia como outro qualquer, tanto faz. E olha, eu estou para dizer para você que muitas das doenças emocionais e mentais, e até mesmo de suicídio, tem como causa a falta de perspectiva para o futuro. Ocorre porque as pessoas sentem que elas não têm futuro, e por isso elas adoecem. Mas a nossa fé, a fé cristã, ela é caracterizada por um forte senso de futuro. Eu não sei como você está vivendo hoje, mas eu tenho uma certeza para te dar. A palavra de Deus nos diz que o nosso futuro é forte. O nosso futuro é glorioso. O nosso futuro é poderoso. Sabe, o exemplo mais notório disso é a vinda de Jesus. Eu não sei o que as pessoas aí fora estão pensando do amanhã, mas a igreja do Senhor está aguardando o seu Senhor vir novamente. Essa é a nossa certeza do futuro. Ele prometeu que voltaria. Ele prometeu. E isso, os discípulos acreditaram até morrerem. E isso, o Senhor espera que a sua igreja acredite ainda hoje. Amém? Ainda hoje o Senhor espera que a sua igreja viva essa viva expectativa, essa viva esperança. Para um cristão, essa é a questão mais importante que ele tem com o futuro. Eu não sei o que você pensa do futuro, o que você planeja para o seu futuro, quais são os seus planos, se você quer ter filhos, se você quer se casar, se você quer construir, se você, enfim, eu não sei quais são os seus planos, mas se tem uma questão importante, e a questão primordial na vida de todo cristão com relação ao futuro é a volta de Jesus. Jesus voltará. Jesus voltará. E talvez você não esteja vivo para ver isso. Mas você precisa viver nessa viva expectativa, porque mesmo morto, um dia você vai se encontrar com Ele. E nós não sabemos quando isso vai acontecer.
Quando nós não entendemos a volta de Jesus, isso é muito ruim na nossa vida. Algumas pessoas, quando a gente fala sobre a volta de Jesus, elas têm medo. Medo de quando Jesus voltar. Porque eu não sei, talvez tenha alguma coisa na sua vida mal resolvida e você não tenha certeza da eternidade. E falar sobre a volta de Jesus gera em você um medo paralisante. Ou talvez, a respeito da volta de Jesus, você é uma pessoa indolente, indiferente. Vive a sua vida como se isso nunca fosse acontecer. Vive a sua vida como se você simplesmente fosse morrer. E os céus não fossem abrir de uma hora para outra e Jesus voltar. Mas nessa noite o Senhor quer nos libertar do medo e da indolência. Do medo e da indiferença quanto à sua volta. Porque você pode ter certeza de uma coisa. Os céus ainda não se abriram, mas muitos hoje já se encontraram com Ele. Quando nós vivemos a viva expectativa da volta de Jesus, nós vivemos com esperança. Existe esperança. Você está sofrendo, mas tem esperança. Você está na luta, mas tem esperança. Você está na prova, mas não é o fim, você tem esperança. A vida está ruim para você, não é o fim. Você tem esperança, Ele voltará. E Ele prometeu que enxugaria dos olhos toda a lágrima. O sofrimento acabaria. Não é o fim. Quando nós entendemos isso, nós vivemos cada dia entendendo as provações e as coisas, as dificuldades que nós temos, como não é o fim. O nosso fim não é esse. O nosso futuro é dominado pela volta de Jesus. Jesus voltará. E eu não sei se Ele voltará hoje ou amanhã. O que importa é que nós estejamos preparados para nos encontrar com Ele. Isso é o que realmente importa. Deus quer que eu e você, meu irmão, vivamos livres. Livres do medo. Livres da incompreensão dessa verdade. Para que nós possamos desfrutar o presente, nós precisamos ser livres no entendimento da volta do nosso Senhor. Porque não existe gozo maior na vida do que servi-lo, do que amá-lo, do que conhecê-lo, do que experimentá-lo, do que senti-lo. Não existe. E quando você entende isso, você vive hoje muito melhor e ainda tem esperança para amanhã. Irmãos, 20 anos após a ressurreição de Jesus, após a ascensão de Jesus, Paulo escreve essa carta aos discípulos da igreja em Tessalônica. 20 anos depois. A carta aos Tessalonicenses é o escrito mais antigo do apóstolo Paulo. Ela foi escrita no ano 50 depois de Cristo. 20 anos depois, aquela igreja, Paulo escreve aquela igreja porque ela tem uma questão muito importante em relação à volta do Senhor. Ele escreve a igreja principalmente para alertá-los contra isso. Então, quando você vai ler a carta, logo Paulo começa falando aos irmãos de Tessalônica o seguinte, porque estavam sendo provados. Hoje o Antônio falou muito sobre provações e lutas. E Paulo começa falando sobre isso com eles, sobre as provações e as lutas que eles estão enfrentando, para que eles fiquem firmes na presença do Senhor. Depois Paulo começa falando para eles sobre a importância de se viver de forma piedosa, de forma santa, de forma digna diante do Senhor. E aí ele fala com os irmãos sobre a importância de não negligenciar o serviço diário. Olha por quê. Porque a igreja de Tessalônica, não sei se você sabe, mas ela é conhecida como a igreja da mala pronta. Por quê? Porque quando Jesus falou que ia voltar, eles, acabou, fizeram a mala. Se Jesus vai voltar, para quê? Nós vamos fazer mais alguma coisa nessa vida. Jesus vai voltar, para que vai adiantar eu plantar? Para que vai adiantar eu colher, planejar? Para construir, casar, ter filhos? Para que Jesus vai voltar? É conhecida como a igreja da mala pronta. E eles estavam tendo problemas sérios no meio deles, porque existiam alguns irmãos que, por acreditar que Jesus fosse aparecer a qualquer momento, não estavam trabalhando, mas ao mesmo tempo estavam vivendo dependente de outros. Eles não trabalhavam porque estavam prontos para encontrar com o Senhor, mas enquanto os outros trabalhavam, eles comiam o trabalho dos outros. E Paulo fala, não é assim, irmãos, que nós devemos aguardar a vinda do Senhor. Você deve viver o seu dia, a sua vida com toda a intensidade, com a bênção do Senhor.
executando, fazendo planos, mas tendo no seu coração uma viva esperança e uma certeza de que se ele aparecer, você está pronto para se encontrar com ele. Então, Paulo escreve aos irmãos. E ele fala, no final da carta, sobre um assunto que vem a ser o principal tema da carta. Ele vai falar para os irmãos a respeito do futuro dos crentes que morreram antes da volta de Jesus, porque os irmãos de Tessalônica queriam saber o que ia acontecer com aqueles que tinham morrido antes dele voltar. Afinal de contas, 20 anos se passaram. Muitos crentes fiéis que serviam ao Senhor, que estavam aguardando, tinham morrido e agora? Eles queriam saber o que ia acontecer. Eles estão com essa dúvida. E os irmãos que morreram há 2 décadas, eles vão ser desfavorecidos na volta do Senhor, eles vão ser tratados como aqueles que não o reconheceram como Senhor na sua vinda, porque eles estarão ausentes. Então, Paulo escreve aos Tessalonicenses e explica para eles como vai ser a volta de Jesus para os mortos e como vai ser a volta de Jesus para os vivos. E eu inicio falando para vocês sobre os mortos. Ele fala o que acontecerá na volta de Jesus com aqueles que morreram no Senhor. E ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que coisa interessante. Em primeiro lugar, Paulo diz, será dada uma palavra de ordem. E essa palavra de ordem não é uma palavra, é uma palavra do próprio Cristo. É uma chamada, né, do Senhor que inicia através dela a ressurreição dos mortos. Dada essa ordem, segue-se a voz do arcanjo. E a voz do arcanjo aqui é a voz do arauto, do mensageiro. Começa a imaginar na sua memória, na sua mente, essa cena, apresentando diante de você. A ordem é dada, o arcanjo surge com a palavra de ordem, anunciando a ordem dada, né? Os mortos são convocados a ressuscitar. A ordem do arcanjo, ele é aquele que vai anunciar o retorno, ele vem avante, ele vem à frente, ele é o mensageiro. A Bíblia vai dizer para nós que o Senhor Jesus é o Senhor dos anjos, né? De todas as miríades de anjos, e obviamente, em sua volta ele vai utilizar todos eles. Então vem um arcanjo que nós sabemos que é a elite dos anjos, vem um arcanjo com a sua presença, ele é o arauto anunciando a chegada do Senhor. Ele é retratado aqui como aquele que anuncia, e isso, irmãos, é muito interessante, porque Mateus 24:31 diz assim: ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Dada a ordem, o arcanjo vem à frente dele, e a Bíblia diz que vai soar a última trombeta. Repita comigo: última trombeta. A ressurreição dos mortos é acompanhada pelo soar, pelo tinir da última trombeta. Aí você fica pensando, a última trombeta? Sabe por que a última trombeta? Porque então a dispensação da graça, da anunciação do Evangelho chegará ao fim. A pregação do Evangelho, da palavra do Senhor, repercutiu, ressoou, trombeteou. 1 Tessalonicenses 1:8 diz, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, que significa literalmente, porque vocês trombetearam a palavra do Senhor. Olha, Romanos 10:18 está escrito: mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Há 2000 anos a trombeta do Evangelho tem sido tocada, conclamando a todos para a salvação em Cristo Jesus. Ela tem sido ressoada, ela tem sido trombeteada. Mas a Bíblia diz que em breve se ouvirá a última trombeta, e o Evangelho deixará de ser pregado, e a dispensação da graça chegará ao fim, e a igreja do Senhor estará concluída, e a plenitude dos tempos será alcançada.
Tal acontecimento, irmãos, será real, será verdadeiro. Apesar do quão espiritual tudo isso é realidade. O som da trombeta age como uma chamada e um alerta, uma advertência acerca da ação que está para se começar, a conclamação, a prontidão. O som despertará os que estão dormindo e os conclamará a encontrar-se com o Senhor. Agora eu quero que você imagine os túmulos se abrindo. 1 Coríntios 15:52, num momento, num abrir e fechar de olhos, o som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Que coisa maravilhosa! Isso tudo vai acontecer de repente, os túmulos vão se abrir e as pessoas que morreram no Senhor, elas vão ressurgir. A Sara vai aparecer, Antônio. A irmã Conceição, o irmão João vai aparecer com um corpo transformado. O papai vai aparecer, mãe, com um corpo transformado. Quem você perdeu e estava no Senhor vai ressurgir. Vai ser uma coisa fantástica, extraordinária. Essa promessa o Senhor nos deu e ela irá acontecer. Assim como Deus prometeu enviar Jesus e Ele veio, morreu por nós, Ele voltará e os mortos ressuscitarão. Irmãos, isso é tremendo. Os túmulos se abrirão. E aqui, os túmulos se abrirão. O que Paulo está querendo dizer aos Tessalonicenses, ele está dizendo especificamente daqueles que morreram no Senhor, porque a preocupação dos irmãos era essa. E os mortos no Senhor, como que será na vinda dele? E ele está dizendo, aqueles que morreram no Senhor, ou seja, aqueles que, enquanto estiveram vivos, entregaram a sua vida a Ele, aqueles cuja vida foi determinada pelo relacionamento com o Senhor, eles não ficarão nos seus túmulos na volta do Senhor, eles ressuscitarão. E sabe por que eles vão ressuscitar? Por causa do relacionamento que eles tiveram com o Senhor. Porque eles se relacionaram com o Senhor em vida, eles serão capazes de ouvir a sua trombeta quando estiverem nos túmulos. A chamada do seu Senhor, eles vão conseguir identificar, porque eles pertencem a Ele. Sabe, irmãos, eles ressuscitarão primeiro. O que Paulo está dizendo aqui? Para aqueles irmãos, vocês não precisam se preocupar com aqueles que morreram no Senhor. Porque quando o Senhor Jesus voltar, sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão ressuscitar primeiro. Vai começar por eles. E eu quero que você imagine, sabe, eu não sei se você vai estar morto e vai ressuscitar. Nem eu. Pensa aí. Será que você vai estar morto e vai ouvir aquela trombeta e vai ressuscitar com um corpo transformado? Será que você vai ser transformado porque você vai encontrar o Senhor Jesus ainda em vida? Eu não sei. Mas eu sei que algo espera para aqueles que estão no Senhor. Algo que faz com que as suas vidas sejam preservadas. Paulo está dizendo para os Tessalonicenses, é isso, meus irmãos, que vão acontecer. Aqueles que vivem para o Senhor, quando morrerem, não serão abandonados por eles. Eles ressuscitarão primeiro. E agora, o que vai acontecer com os vivos? E você, será que estará vivo naquele dia? Ou morto? Vivo ou morto? Eu não sei. Mas fica ligado para você saber. Se for morto, você já sabe o que vai acontecer. Dada a ordem, o arcanjo vem, a trombeta soa e você vai ressuscitar. Com um corpo incorruptível. O corpo zero bala, não contaminado mais pelo pecado. Você vai ser lindo, você vai ser linda, maravilhoso, celestial, divino, transformado pelo seu Senhor. Agora, se você estiver vivo, Paulo volta-se agora para os que estiverem vivos e liga-os aos mortos. Ele diz assim, olha, aqueles que acabaram de sair dos túmulos formaram um grupo, e os que estiveram vivos formaram outro grupo, mas vai haver uma junção entre os vivos e os mortos. Olha,
que os vivos, os mortos que reviveram, né? Então os ressuscitados e os vivos formaram um grupo só. Meu Deus, eu fiquei pensando, será que eu vou falar assim, irmão fulano, glória a Deus, né? Enquanto a gente está aqui reunindo, o Senhor está reunindo, a Bíblia diz que os anjos vão estar, né, agindo. Os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, estarão operando em favor das nossas vidas, eles estarão ajuntando o seu povo, e nós lá, irmãos, juntos novamente com o nosso Senhor. E a Bíblia diz que esse grupo se tornará um só e será arrebatado. Sabe para onde? Para os ares. Meu Deus, eu fico imaginando assim, eu olho para o céu às vezes e fico imaginando se ele de repente se abrisse. Um dia desse eu vi uma figura que eu achei tão bonita. Era uma figura assim, olha, que o céu estava todo assim diante de Jesus. E tinha nuvens brancas e ele estava aqui assim, só aguardando a ordem para romper o céu. Que coisa maravilhosa. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas vai acontecer na história da humanidade. E nós precisamos estar preparados para esse dia, para nos encontrarmos com o Senhor. A Bíblia diz que então esse único grupo formado vai ser arrebatado e vai encontrar com o Senhor nos ares. Os ares aqui é o encontro entre os céus e a terra. Eles vão se encontrar com o Senhor entre os céus e a terra. Irmão, pensa nessa cena. Mas o que importa para Paulo não é o lugar da reunião. O que importa para Paulo é o fato de que nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós estaremos para sempre com o Senhor. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ah, isso é salvação. Isso é glória. Isso é o reino de Jesus. O reino que Ele concede a todo aquele que crê. A mim e a você, se cremos no Senhor hoje. Aleluia. Tem uma música do Voz da Verdade que diz assim: não haverá mais morte ali, não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, além do rio azul. As ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Oh, Jesus. É claro que haverá muitos outros acontecimentos com a vinda do Senhor. Ele voltará a esse mundo como conquistador e Senhor, e na qualidade de rei vitorioso, para a vitória triunfal e final sobre o pecado, sobre a morte e sobre Satanás. É o fim. É o fim. Haverá um fim para o pecado. Haverá um fim para a morte. Quanto nós sofremos com a morte, porque nós não fomos nascidos para morrer. O Senhor não nos criou para morrer. A morte vai contra a nossa natureza e por isso ela é tão dolorosa para nós. Mas ela será o último inimigo a ser vencido. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ela será vencida. Satanás, por fim, será derrotado. Ele já é derrotado, mas aí executará sobre ele juízo de Deus. Preste atenção. Essa é a esperança de todo aquele que crê. Essa é a esperança. Esse é o nosso futuro. Esse é o meu futuro. Esse é o seu futuro. Estaremos para sempre com o Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. A vida futura com Cristo é consumação de um relacionamento que já começou aqui. Não haverá vida futura com o Senhor se não houve relacionamento com Ele aqui. Ele virá buscar aqueles que já eram seus. Você já pensou Jesus vir buscar alguém que aqui na vida nem quis estar com Ele?
Não vem cá, ficar a eternidade comigo. Mas você não me quis nem na hora que você estava vivo aqui na terra. Agora você quer passar a eternidade comigo? Não é? É incoerente, não é? Ele virá buscar aqueles que são seus. Ele virá buscar aqueles que amaram a sua vinda. Aqueles que viveram com o seu coração a viva esperança da sua volta. Aqueles que estavam preparados com as suas vestes, adornadas, limpas. Ele virá buscar a sua igreja, a sua noiva. Um dos ensinamentos que Paulo quer transmitir aos Tessalonicenses é que eles não têm motivo para se entristecerem. Vocês não precisam se entristecer porque alguns do meio de vós morreram. Vocês não precisam se entristecer porque a morte não é o fim. Quando o Senhor voltar, eles ressuscitarão primeiro. E ele diz assim no final do texto: console-se uns aos outros com essa palavra. E nessa noite eu ministro essa palavra de consolo ao seu coração. A morte não é o fim. Os que morreram no Senhor ressuscitarão primeiro. Então os Tessalonicenses começaram a propagar essa palavra. Olha aqui, a morte não é o fim, não. Sabe, quem morreu vai ressuscitar primeiro na vinda do Senhor. Nós estamos prontos, preparados para a volta dele. Quando ele voltar, nós nos encontraremos com ele nos ares, mas os que morreram ressuscitarão primeiro. E nós juntos subiremos para o encontro com o Senhor. E eles começaram a propagar essa verdade na igreja. E ela chegou até nós hoje, essa verdade que você também deve propagar. Os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Num só grupo, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Sabe? Transmita essa verdade até que Ele venha. Até que Ele venha. Tem uma música... Cadê a Débora? Tem uma música, eu só quero o primeiro trecho dela. Eu vou mostrar para vocês de onde veio a inspiração para essa palavra. A música do Paul Wilbur. Só o início da ministração. Escuta. Aleluia. Volta de novo. Agora fecha os seus olhos. E escuta isso. Viu? O que vai acontecer? De repente. Mas você precisa estar preparado. A noiva do Senhor precisa estar preparada para se encontrar com o noivo. E talvez você esteja aqui nessa noite e pensa assim, será que Jesus vai realmente voltar? A palavra de Deus afirma a sua volta. Ele voltará. Se Ele veio até nós e ressuscitou, você pode ter certeza que Ele virá buscar a sua igreja. Mas o dia e a hora, nenhum de nós sabe. Assim como nenhum de nós sabe o dia da partida. Você sabe o dia que você vai embora dessa vida? Mas tem uma senha na sua mão aí. Ó. Eu não sei se a minha vem antes da sua, mas que você tem uma senha, você tem. Eu não sei qual hora que você vai, mas que você vai, você pode ter certeza. A não ser que o Senhor venha antes e tenha o seu corpo transformado e você vai se encontrar com o Senhor. E porque nós não sabemos que dia Ele voltará ou que dia Ele nos chamará para Ele, nós precisamos estar preparados. Quando Ele veio pela primeira vez,
As pessoas foram tomando conhecimento da vinda dele aos poucos. Os pastores, os pais foram descobrindo depois. Depois ele chamou os discípulos. E aí, de repente, a mensagem foi anunciada. O Messias prometido a Israel veio, ele chegou. Ele está em Jerusalém, ele está pregando. Ele está fazendo sinais, ele está fazendo maravilhas. Ele está resgatando os homens. Mas a Bíblia diz que quando ele voltar pela segunda vez, todo olho verá. Todo olho verá. E não vai haverá mais tempo para decisões. Ele vai vir para buscar aqueles que estavam com ele. Lucas 21, 27 diz: então se verá o Filho do Homem vindo sobre a nuvem com poder e grande glória. Apocalipse 22, 20 diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Nós não sabemos quando ele virá, mas a Bíblia diz que existem sinais que estão nos mostrando que a sua vinda estará chegando. O que importa para nós, a igreja do Senhor, é que estejamos em comunhão com o Senhor. É que estejamos com as nossas vestes limpas pelo sangue do Cordeiro. É que estejamos com o nosso coração a viva esperança na volta do nosso Senhor. Porque quando Ele voltar, Ele não quer pegar nenhum de nós de surpresa. Você está aqui hoje nessa casa, você chegou aqui, talvez é a primeira vez que você veio aqui, ou talvez você vem sempre com frequência, ou talvez você estava de férias e apareceu agora, e você está ouvindo essa palavra, você está na sua casa também, está aí ouvindo essa palavra, é para você. O Senhor está dizendo para você nessa noite: prepare-se, prepare-se, porque você não sabe o dia de amanhã. O Senhor pode aparecer a qualquer momento, ou você pode ter um encontro com Ele. Ele pode te chamar. Essa semana Ele chamou a irmã Conceição para estar com Ele. Importa que estejamos prontos para encontrar com o nosso Deus, porque a sua volta é certa. Irmãos, esse é o nosso futuro. Você pode se preparar hoje para a vinda de Jesus. A Bíblia diz que nos tempos de Noé, ele fez aquela arca e ridicularizavam ele, construindo uma arca, destruía a terra com dilúvio. Babaquice, que homem louco. E ele dizia: o Senhor vai trazer juízo sobre a terra, vai destruir toda a criação. Mas ele está dizendo que vocês podem entrar. Balela, vai voltar coisa nenhuma. Indolentes, indiferentes, viviam as suas vidas, se esquecendo da volta do seu Senhor. Mas de repente acontece, sabe? Um dia chega. E um dia chegou, e as águas do dilúvio inundaram a terra. E todos aqueles homens indolentes, indiferentes, com os corações duros, vivendo suas vidas, pensando somente neles, foram surpreendidos pela morte. O Senhor não quer isso para você. Ele não quer isso para nenhum de nós. Ele não quer que nós sejamos surpreendidos pela morte, porque Ele nos enviou o Seu Espírito para que nós possamos estar preparados para o encontro com o Senhor. Então, se você está nessa casa hoje, você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você está correndo um risco enorme. Você está vivendo sem seguro de vida e pode morrer a qualquer momento e ser tarde demais. Tarde demais para você. Pode ser. E o Senhor Jesus disse, né? Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Sabe? É noite de arrependimento. Isso aqui é noite de conserto. Isso aqui é noite de volta para o Senhor. Isso aqui hoje é noite de abandonar o pecado. Hoje o Senhor te chama a endireitar a sua vida diante da presença dEle, porque você não sabe o que virá amanhã. O amanhã não existe. O amanhã não existe. O que existe é só o agora para você. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você está aqui servindo o Senhor e está passando muita dificuldade. Nunca pensou na sua vida que servir ao Senhor seria tão difícil. Olha, sempre foi assim. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. Ele sofreu tudo aquilo que os homens poderiam sofrer para entender a sua dor. Mas em tempos difíceis, continue confiando no Senhor. Não desanime, fique firme. Você será recompensado naquele grande dia. Naquele grande dia.
Porque nós somos do dia. Sejamos sóbrios, vestidos a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. A vinda do Senhor Jesus é a consumação de tudo nessa vida. E essa é uma noite de conserto. É uma noite para você pensar como você está vivendo a sua vida. O Senhor vai voltar. E se Ele não voltar amanhã, você pode se encontrar com Ele amanhã. Você não pode partir dessa vida sem assumir um compromisso com o Senhor, sem endireitar-se diante dEle. Ele enviou o seu Espírito para santificar a sua igreja, que somos nós. Eu quero que você feche os olhos agora. Nós vamos ouvir uma canção. Quero que você fique de pé, vamos ficar de pé. Nós vamos ouvir essa canção. É uma canção que traz esperança para o seu coração. Se existe alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra e quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou você pensa que é hora de fazer um concerto com o Senhor, você pode vir aqui à frente e quando nós estivermos cantando a canção, nós vamos orar por você. Não tenha vergonha disso, porque o Senhor Jesus não se envergonhará de você naquele dia. Você será confessado diante de Deus, diante dos anjos, diante dos principados e diante das potestades. E você que está servindo ao Senhor e está enfrentando lutas, olha, o Senhor voltará. E você será recompensado em todo o seu sofrimento. Amém? Vamos cantar essa canção. Enquanto isso, se você quer essa oração, ou você está se sentindo fraco, ou você está se sentindo indiferente em relação ao futuro, ou você tem medo do amanhã, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Feche os seus olhos. Cante ao Senhor. Além do rio. Pode aumentar um pouquinho mais. Cante. Você conhece a letra? As ruas são de ouro e de cristal. Esse é o nosso futuro. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte, show. Você está sofrendo? Lá nunca mais. Tristeza e dor, Nunca mais. além Do rio azul. Ô irmãos, essa é a nossa esperança. as ruas. É a esperança de todo aquele que crê no Senhor. Oh meu Deus, esse é o nosso futuro. Ali tudo é vida, Ali tudo é paz, morte, choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais verei o grande rio da vida. oh meu Deus, Claro como as moradas que Ele preparou para nós. verei a face do meu mestre. Veremos o nosso Senhor. Não Haverá mais morte. Não haverá nenhum. Nós não vamos precisar clamar mais. olhos de Jesus. E tocarei seu corpo enfim. Não haverá mais noite. Não haverá. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. As nações andarão à sua luz. Oh meu Deus, E as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro que já se é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e
tristeza e dor, nunca mais, além do rio azul. Oh, aleluia! Oh, Deus, muito obrigada. Oh, Senhor, nós aguardamos a Tua vinda, Senhor. O nosso coração está vivo, cheio dessa esperança. Nós nos encontraremos contigo, Senhor, nosso Mestre querido. Veremos a Tua face, veremos ao Senhor, entraremos pelas portas da cidade, pelos lugares que o Senhor preparou para nós. Ah, meu Deus, muito obrigada. Que essa viva esperança, que essa viva expectativa esteja no coração da Tua igreja. Que nós possamos nos consolar uns aos outros nas nossas lutas, nas nossas perdas, nas nossas dificuldades. Por essa esperança, o nosso futuro é estar com o Senhor. Muito obrigada, Deus, nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode se sentar. A palavra diz, né? Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Você pode cantar lá na sua casa. Às vezes a gente pensa que a música é só para o dia da vitória. Aí no dia da vitória que você atravessou o Mar Vermelho e do outro lado está lá os tamborins e as danças para você cantar a vitória. Mas a música também é entoada na hora da luta. Na hora que você estiver na sua casa lá passando seus momentos difíceis, começa a cantar. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Oh, vai acabar, vai acabar. Vai ter um dia que vai acabar. O meu sofrimento, o meu choro, a minha luta, as minhas lágrimas serão secadas dos meus olhos. Um dia tudo isso acabará. Fale disso para os seus filhos. Hoje eu estava ensinando isso para o Miguel, ele tem 7 anos. Eu falei, Miguel, quando Jesus voltar, ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Você nunca mais vai chorar. Menino chora com muita facilidade, né, irmãos? Aí ele olhou para mim assim, nunca mais vou chorar. Não, você nunca mais vai chorar. Nunca mais! Quase que eu falei, nunca mais você vai chorar. Né? Nem quando eu te corrigir, nem quando você fizer coisas erradas, nunca mais você vai chorar, nunca mais. E eu falei para ele, lá não vai ter morte, Miguel, sabe? Nunca mais nós vamos nos separar das pessoas que nós amamos, nunca mais, nunca mais. Nós vamos nos encontrar novamente para nunca mais sermos separados, nunca mais, nem do nosso Deus e de ninguém mais, nunca mais. Nunca mais. Tenha essa esperança no seu coração, meu filho. Jesus vai voltar e você vai ser feliz para sempre. Sabe as histórias? E eles viveram felizes para sempre. Pois é, a Bíblia diz isso. E nós viveremos felizes pelos séculos dos séculos. Amém. Você que vai estar lá, diga amém. Você que vai estar lá, diga amém bem forte. Ninguém está querendo ficar, né? Nem no amém. Ninguém está querendo ficar. Amém, que seja assim. Que nós sejamos consolados uns pelos outros em tudo que nós estivermos passando nessa vida por essas palavras. O nosso Senhor virá e um dia tudo isso vai acabar. Amém? Bem, nesse momento, eu vou chamar o Betel News e logo após será o fim da transmissão, você na sua casa. Que o Senhor te abençoe nessa semana, que você se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Amém?